Audio Jungle. Eu pedi que os irmãos abrissem no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 14. Todos os irmãos que nos visitam sejam muito bem-vindos. Cada irmão que está conosco pela primeira vez, segunda vez, terceira vez. Você que tem visitado a igreja com frequência, seja muito abençoado e espero que Deus confirme você nesse lugar, amém? Em nome de Jesus. Tem que falar isso mesmo, né, meus irmãos? Tá vindo um ano já na igreja, estou vendo, não, confirme logo Deus no seu coração que é aqui o teu lugar, né? Deus abençoe a Mônica, que possa retornar para a sua casa em paz, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá, quem dera que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta? E não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar da última igreja do Apocalipse, nestes últimos domingos, com exceção de alguns. Nós gastamos tempo, ganhamos tempo, falando sobre estas cartas escritas pelo próprio Senhor, ditadas pelo próprio Senhor, para ser transmitida como mensagem às igrejas que estavam na Ásia, que representavam a totalidade, não que eram as únicas, mas representavam a totalidade. E quando chegamos na última carta do Apocalipse, nós podemos perceber entre as 7 igrejas, esta sendo a única igreja que causou em Deus náuseas.
a única comunidade cristã que Deus, Jesus, através de sua exortação, ele diz que as atitudes de Laodiceia eram atitudes que provocavam náuseas. A pregação de Laodiceia era morna. O louvor de Laodiceia era morno. A oração de Laodiceia era morna. E o evangelismo de Laodiceia era morno. Tudo isto deixava Cristo com esta sensação de náusea, ao ponto de dizer: vomitar-te-ei da minha boca. E aqui eu quero fazer, nesta noite, um alerta espiritual para nós como igreja, porque a mensagem de Cristo, ela foi uma mensagem transformadora, inspiradora, motivadora, uma mensagem que causou impacto em todos quanto ouviram esta mensagem. As palavras do Cristo nunca foram palavras irrelevantes, nunca foram palavras que deixaram de atingir o seu objetivo, a sua finalidade de produzir vida e transformação em seus ouvintes. Em cada situação que o Cristo se manifestava, trazendo uma verdade esclarecedora, no mínimo aquelas pessoas eram levadas ao arrependimento, ou trazia cura, ou libertação. E a Bíblia nos afirma que este Jesus, que falou há 2000 anos atrás, suas palavras não estão mortas com a história. Suas palavras estão vivas, porque Ele vive para sempre. Ele vive para sempre. Laodiceia era uma pequena cidade, situada no vale de Lincos, na província da Frígia. Ela foi fundada logo no 3º século antes de Cristo, onde Antíoco II, ele coloca o nome desta cidade baseado em sua esposa. Os habitantes de Laodiceia eram sírios, judeus, que vieram do exílio babilônico da última diáspora. Mas, em 190 a.C., Laodiceia ficou conhecida por sua grandeza e pelo fato dela estar no meio de uma rota comercial, tornando-se uma espécie de banco, tornando-se uma espécie de centro comercial, onde tudo que acontecia nas demais cidades passava por ali. E os comerciantes deixavam o seu ouro, suas riquezas, produtos de seu trabalho nesta cidade, para que ali pudessem guardar e depois distribuir para as demais cidades. Laodiceia era conhecida por sua especialidade em fazer roupas de lã negra. Ela era fortíssima como banco e era uma incrível escola de medicina que fabricava um raro colírio para a cura dos olhos. Ela era tão forte
tão autossuficiente que no ano 62 a.C., ela sofreu com um terremoto que destruiu, devastou Laodiceia. Ela, com seus próprios recursos, ela reconstrói a sua cidade e se orgulhava por ser autossuficiente no aspecto financeiro e no aspecto político. Ela era incrível, ela era poderosa, ela era capaz de fazer muitas coisas. O remetente desta carta, no versículo 14, ele vai dizer o seguinte a esta igreja. Note bem, verso 14 do capítulo 3. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus está falando com uma igreja presunçosa. Jesus está falando com uma igreja infiel. Jesus está falando com uma igreja que vivia mentiras. E ele se apresenta para esta igreja como Amém. E Amém significa assim seja, verdadeiramente. Amém também significa o fim, a aprovação, a prova triunfante, a promessa imutável, o selo de Deus. E sabemos que este selo de Deus, este Amém, é o próprio Cristo, que é a garantia de todas as nossas promessas. Cristo é a garantia de todas as promessas. O apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, ele escreve dizendo: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Cristo é a garantia de nossas promessas. E a principal promessa que o cristão recebeu é a promessa da vida eterna, do gozo eterno e da alegria eterna com Ele na sua glória. A segunda identificação que este remetente faz, ele diz que quem escreve é o Amém, quem escreve é a testemunha fiel e verdadeira. Com isso, Jesus está identificando, denunciando a infidelidade e a mentira de Laodiceia. Quem está falando não é alguém que recebeu informação. Quem está falando não é alguém que contou com rumores. Quem está falando é a testemunha fiel, e sobre ele não paira nenhum momento, nenhuma situação de mentiras, não existem trevas, ele é a verdade. Por isso que a Bíblia diz que Cristo, Jesus, ele é a verdade. Não existe variação, não existe dúvida. O que ele fala, ele está falando porque ele é testemunha fiel e verdadeira. Ele está se apresentando à igreja de Laodiceia, ele vê as obras de Laodiceia, ele acompanha as obras de Laodiceia e está dizendo a eles: eu não tenho mentira em minhas palavras. Terceiro, ele vai dizer, o remetente, quem escreve, é o princípio da criação de Deus. Ele não só é o princípio da criação, mas ele é o criador de tudo que existe. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo de 1 a 3,
que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Gente, a igreja de Laodiceia vai receber agora deste remetente palavras que vão mostrar quais eram os seus erros. Versículo 15 ao 18. Veja só. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá, quem dera, que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto, note bem que o texto diz que estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Esta igreja substituía a opinião de Deus pela opinião do povo. Note bem, vou repetir. Esta igreja substituía a opinião de Deus pela opinião do povo. E é impossível uma igreja que atua desta forma não venha entrar em uma profunda maldição ou afastamento da vontade de Deus, deixando assim de provar de sua presença. Nós temos medo quando alguém vem dizer para nós as seguintes palavras: eu não amo a Deus e adoro a Satanás. Essa expressão, para nós, é uma expressão que causa terror. Nossa, alguém não ama a Deus e diz que ama e adora Satanás? Meu Deus! Só que à luz da Bíblia nós vamos entender que o pior não é alguém que emite uma frase desta, mas sim, o pior é alguém que pensa, que finge que está adorando a Deus e não está. O pior não é alguém que declara com sua boca a sua decisão e opção religiosa. O pior é alguém que declara com suas atitudes, que finge ou que pensa que está adorando sem estar. Gente, o cenário de Laodiceia é um cenário crítico, porque Satanás estava trabalhando para cada vez mais mudar a liturgia da igreja, fazendo com que o abominável entrasse no lugar santo, fazer com que o crente, aquele que adorava a Deus, substituísse a palavra de Deus pela vontade do homem, e aí se estabelecesse uma confusão e um afastamento do amor do Senhor, sem ausentar-se do plenário. A palavra à igreja de Laodiceia era muito forte.
Porque Satanás estava trabalhando para mudar a liturgia da igreja. Porque se ele conseguisse, o abominável entraria no lugar santo. O propósito de Satanás não é te tirar da igreja, mas tirar a igreja de dentro de você. Tirar a igreja de dentro do seu coração. Tirar o amor pelo Senhor de dentro do seu coração. Tirar a motivação espiritual de dentro do seu coração. Tirar a esperança da glória de dentro do seu coração. Te fazer um crente morno. A palavra aqui para a igreja de Laodiceia era a indiferença. Repita comigo, indiferença. Não é... vamos conversar aqui, meus irmãos. A pior coisa que existe é alguém se demonstrar indiferente às suas palavras ou ao seu sentimento. É como você chegar em casa com uma rosa vermelha e dizer, eu te amo, e a mulher olhar para o lado e fazer, É como se Jesus estivesse dizendo, o problema aqui é a indiferença. O problema aqui é a indiferença. E se nós analisarmos bem a carta à igreja de Laodiceia, nós vamos perceber que Jesus utilizou de uma parábola. E é necessário entendermos alguns detalhes, porque as palavras de Jesus tinham a ver com o tipo de vida que eles tinham na cidade de Laodiceia. Jesus pega um exemplo, Jesus pega uma situação que eles conviviam diariamente, baseado nesta situação, traz uma parábola, querendo dizer a eles, assim acontece comigo, porque eu estou sentindo o que vocês sentem. Apesar de Laodiceia ser rica em ouro, apesar de Laodiceia ser muito forte na indústria têxtil e na medicina, esta cidade padecia de uma sistemática ausência de água natural. Laodiceia era um verdadeiro deserto. As águas que chegavam a ela precisavam ser importadas. Ela estava no meio de duas cidades conhecidíssimas por suas águas: Hierápolis e Colossos. E no meio dessa cidade estava lá Laodiceia. Construíram tubos de barro, chamados aquedutos, que ligavam ambas as cidades. A cidade de Hierápolis fornecia água quente e era conhecida pelo tratamento de várias doenças através de sua água. Então a água que descia até Laodiceia, que saía quente de Hierápolis, quando chegava em Laodiceia, ela estava morna. As águas de Colosso eram uma fonte mineral de água fresca, águas geladas, águas boas para o consumo. Mas os mesmos aquedutos que ligavam Colosso faziam com que esta água, ao chegar em Laodiceia, as águas que eram frescas chegavam mornas, chegavam quentes. Quando os homens paravam para beber daquelas águas, a situação
era uma situação de náuseas. Beber água quente. Quem faz isso naturalmente aqui, meus irmãos? Quem está com sede e olha para aquele copo de água morna e diz: meu Deus, eu vou saciar a minha sede. Quem se sente bem com isso? Quem se sente confortável nesse calor? Chega aqui para Joelma grávida. Então, Joelma, um copo de água quente sacia a sua sede. Gente, não tem jeito. É náuseas da certa. Quem talvez não for muito forte, põe tudo para fora mesmo. Jesus está dizendo: vocês se tornaram tão inúteis, ao ponto de eu pensar em vomitá-los da minha boca. Ao ponto de pensar em vomitá-los da minha boca. Gente, Jesus está dizendo aqui para esse povo o seguinte: se vocês fossem quentes, vocês estariam vivos, vocês estariam próximo de mim, desejariam a minha presença, permaneceriam na minha presença. Se vocês fossem frios, vocês não teriam vida, porém haveria possibilidades, através do meu poder, vocês receberem vida. O ponto é que vocês são mornos, não estão nem mortos, nem vivos. Não tem cura. Não tem cura. Vocês estão vivendo o carnal, acreditando que andam espirituais. Vocês estão vivendo, desejando uma nova Jerusalém, mas desejando também uma presente Jerusalém. O que é deste mundo, o que é desta carne, o que é desta vida. Jesus disse aos seus discípulos, Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Isaías capítulo 29, versículo 13, o profeta escreve assim: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa. E um portento, de maneira que a sabedoria de seus sábios perecerá. A prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que se escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Quem é que está nos enxergando? Gente, Jesus vai dizer a esse povo: porque você é morno, porque vocês são mornos, vocês se tornaram repugnantes a Deus. Resta apenas o juízo de Deus. Resta apenas o juízo de Deus. Talvez você esteja perguntando: pastor, você disse que Deus talvez prefira o frio. Sim, meu irmão, porque o frio é o perdido, é aquele que sabe que está perdido.
E quando é revelado a ele o amor de Deus, ele se joga nos braços do Pai, nos braços de Cristo, e ele recebe vida e vida eterna. Mas o morno, ele se acha crente, ele se acha espiritual, ele se acha pronto, ele se acha entendido, ele se acha sábio, ele acha que tem a verdade, ele acha que tudo aquilo que ele faz é o correto. Que nada, pastor, tem nada a ver, pastor. Eu estou ouvindo essa história desde quando eu era pequenininho, pastor. Sabe essa história de vida espiritual, de Jesus vai voltar, de que Jesus, ele quer que tenhamos uma vida santa. Eu escuto desde a minha infância, pastor. Tem nada a ver, pastor. Olha só minha vida. Eu estou sendo abençoado, eu estou prosperando. Isso significa, pastor, que Deus está comigo. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: você pode alcançar as maiores glórias desse mundo, você pode ter todo o tesouro desse mundo, mas se você não tiver o Espírito Santo, você é um pobre, miserável, nu e é cego, porque não tem a verdade vinda do Espírito Santo de Deus. A mormidão espiritual nada mais é do que uma doença crônica, uma indiferença para com as realidades espirituais. É o desinteresse para com qualquer reunião de oração, leitura bíblica ou para a vida em comunhão. E é importante dizer, qualquer um de nós aqui pode ser atingido pela mormidão. Qualquer um de nós aqui pode ser atingido pela mormidão. Só que é interessante que o morno não é tão morno assim. Ele não é tão morno para a sua vida secular, o seu trabalho. Ele não é tão morno assim para o seu divertimento, para os seus passeios. O morno não é tão morno assim para discutir de futebol. Não estou dizendo que quem discute de futebol seja morno, não é isso. Estou dizendo que a prioridade, embora hoje não seja um bom dia para falar sobre isso. Que foi, Rose? Ele não é tão morno para falar de música que agrada a sua alma. Ele não é tão morno para ficar muito tempo na internet. Ele não é tão morno para cuidar do seu próprio corpo, da sua própria vida. Ele não é tão morno para cuidar de suas paixões mundanas. É interessante que a mormidão só ataca uma área de sua vida. Ela não ataca outra área, só uma área da sua vida. Sua vida espiritual. Ela não ataca seus projetos, ela não ataca o seu dia a dia, ela não te desestimula a querer crescer como pessoa na sociedade, mas ela ataca a sua vida espiritual. Ela ataca a sua vida espiritual de uma forma que você deixa tudo para viver o melhor dessa terra. Para viver o melhor dessa terra. Gente, olha só o verso 17, capítulo 3. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabeis que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Jesus está dizendo, vocês estão tão certos, tão convictos que estão bem, que estão dizendo, nos falta o quê?
Eu vou para a igreja aos domingos. De vez em quando, eu leio um texto bíblico quando chega a mensagem no meu celular. Porque tem isso agora, né? Interessante, né? Vai lá e tem um programinha que você recebe mensagem bíblica todos os dias, aí você vai lá e lê o texto lá. E as mensagens são sempre de vitória, né? Sempre de bênção. Substituíram a caixinha de mensagem de prosperidade por essas mensagenzinhas, né? É legal, é interessante. E aí o fulano recebe a mensagenzinha. Oh, já li a Bíblia hoje. Oh, meu Deus, obrigado por essa porção. Aí no dia seguinte vem outra mensagem. Todo dia ele lê uma mensagem bíblica de fortalecimento, de encorajamento. Aí ele está recebendo, aí ele vai para o trabalho com um amigo, com um colega, ou chega no trabalho, estão na hora do cafezinho, ele recebe a mensagem bíblica, te farei grande, te prosperarei. Aí o amigo abre lá, na cor do dia, no número do dia, no signo, e no que está dizendo para hoje, você vai vencer, e os dois saem motivados. Qual a diferença? Um recebeu o texto bíblico e o outro recebeu do horóscopo, mas ambos têm a mesma finalidade, né? Só massagear o coração dos homens, mais nada. Infeliz é o crente que se acha satisfeito, seguro e diz: para mim não falta nada. Para mim não falta nada. Bem-aventurados os que têm fome e sede daquilo que lhes falta. Os que anelam não somente a vida, mas vida em abundância. Os que anseiam por Deus. Bem-aventurado os que anseiam por Deus. Bem-aventurado. Meus irmãos, quando eu disse no início dessa correria que eu tenho tentado fazer, e trabalha, vem para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo, eu tenho dito no meu coração, e disse isto a minha esposa, estamos juntos nessa. Eu estou convencido de que vale a pena gastar a vida com o Evangelho. Vale a pena gastar a vida pelo o Evangelho. Vale a pena se dedicar, vale a pena ser consumido, vale a pena perder alegrias deste mundo para fazer a vontade de Deus. Vale a pena. Ontem, em nossa igreja de Bebedouro, na igreja do Centenário, do bairro Centenário, nós pregávamos, eu pregava por meio da ajuda do Espírito Santo. E durante aquela pregação foram 2 dias, junto com aquela igreja, falando com eles, 2 dias intensos. Ao final daquilo, eu vi crianças. E isso é que me deu maior motivação. Eu saí de lá, dizendo no meu coração: eu não quero parar. Eu preciso melhorar. Eu preciso de mais. Eu não estou satisfeito comigo. Eu não estou tranquilo com a minha vida. Não dá. Eu preciso de mais. Crianças de 5, 7, 9 anos, 10 anos,
chorando de soluçar na frente de joelhos. E não foi porque eu preguei uma mensagem de alegria ou de paz, uma mensagem que trouxe para eles, olha, você vai vencer. Foi uma mensagem cristocêntrica, falando sobre valores cristãos. Aquelas crianças vieram para frente. O meu apelo era: quem precisa ser cheio do Espírito Santo? E aquelas crianças choravam, porque queriam a presença do Espírito Santo. Eu disse no meu coração: Deus, eu quero ser como esta criança. Eu não admito viver um evangelho que não seja como estas crianças, Senhor. Eu não quero ser indiferente. Será que já não está bom a vida que você viveu até hoje? A Bíblia nos assegura de algumas coisas. Primeiro, a vida é curta. Segundo, ela é passageira, passa rápido. Terceiro, você não vai viver muitos dias. Passou de 70, é enfado, é cansaço. A Bíblia diz isso, não sou eu. Passou de 80, é enfado, cansaço. A Bíblia diz isso, não sou eu. Então são 3 afirmações. A vida é curta, é rápida e no final ela cansa. E aí? O que vai ser da tua vida? O que vai ser do teu cristianismo? O que vai ser do teu evangelho? Vai valer a pena o quê? Vai valer a pena o quê na sua vida? Você quer um exemplo que eu vou dar aqui dentro da igreja? Conheço há poucos dias, mas me inspirou já. Conheço há poucos dias, mas me inspirou. Quantos anos o senhor tem, senhor Paulo? 81 anos. Foi batizado com que idade? 20 anos. Há 60 anos está no evangelho. 60 anos na vida cristã. Ia para a igreja japonesa porque os filhos levavam uma vez por mês. E agora achou um outro filhão para trazer todos os domingos para a igreja, porque ele quer estar na igreja. Aos 81 anos ele quer estar aqui. Ele quer buscar o Senhor. Ele quer estar na presença de Deus. Ele quer isto. Meu irmão, e você? E você que pode estar e não vem? E você que pode orar e não ora? E você que pode ler a Bíblia e não lê? E você que pode evangelizar e não evangeliza? E você que pode ter uma vida cristã melhor e não tem, porque não tem coragem, é um medroso. Você que pode ter uma vida cristã em santidade, em verdade, você que poderia estar fazendo grandes coisas para o reino de Deus, não tem feito porque tem medo. E você? O conselho de Jesus para esta igreja no versículo 18 é: aconselho-te que de mim compres ouro. Jesus está sendo irônico. Ele está sendo irônico. Falar para um rico que de mim compres ouro é uma ironia pura. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Vestidos brancos. Eles eram especialistas nisso, gente. Eles eram especialistas na área têxtil. Jesus está falando para eles: compre roupa de mim
compre vestidos brancos de mim, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Aí vem outra ironia. Eles eram fortes, pioneiros na área de colírio. E ele está dizendo: e unge os teus olhos com colírio, para que vejas. Nesse momento, Jesus está dizendo o seguinte: parem de buscar uma teologia que prospere sua vida e acalme a sua consciência. Compre ouro de mim. Compre ouro de mim. Adquira a fé verdadeira. Adquiram a fé verdadeira. Comprem roupas brancas. Ou seja, comprem roupas santas. Voltem-se à minha vontade. Purifiquem-se. Entregue-se novamente a Cristo para obter a justiça dos santos. Piguem colírio para ungir os seus olhos. Jesus está dizendo: busquem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai abrir os vossos olhos e vai fazer vocês enxergarem Deus. Vai devolver a vocês a visão do reino de Deus. Gente, o pecado cega a visão espiritual. Repita comigo: o pecado cega a visão espiritual. Para de pecar que você vai ver onde você está errando. Para de pecar que você vai reconhecer quem você é. Para de pecar, de viver segundo a sua vontade, que você vai ver do que você realmente precisa. Pastor, não tem jeito não, eu não vou mudar porque eu não quero. O que é isto? É soberba. Abandona a soberba que você vai ver que você vai mudar e que tem jeito sim. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: a verdade sobre que pecado cega a visão espiritual. Ele diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Meu irmão, o Senhor nessa noite está nos alertando para uma verdade espiritual. Tudo que estou dizendo aqui é uma verdade bíblica para o século 21. Poderíamos estar cheios, lotados, ser uma igreja de 1.000, 5, 10, 20 mil, 30 mil pessoas. Não que Deus não queira salvar, dizer que ser apenas poucos tá bom, porque Deus quer qualidade, seria uma verdadeira mediocridade de nossa parte. Aonde Jesus estava, reunia sempre grandes números de pessoas. A grande questão é a qualidade com que essa reunião acontece. É a qualidade com que essas pessoas vão para a igreja. O propósito desta mensagem no seu coração nessa noite é abrir os seus olhos espirituais. Abrir os seus olhos espirituais para que você enxergue o mal que te ameaça. Para que você venha ver os campos brancos para a ceifa. Para que você venha enxergar Deus. Para que você venha enxergar a possibilidade de uma grande vitória. Para que você venha ver os sinais que mostram que Jesus em breve virá. Versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Eu repreendo e castigo a todos
quanto eu amo. Esta palavra, a igreja de Laodiceia, não foi uma palavra à toa. Vira para a pessoa que está do seu lado, diga para ela o seguinte: não permita que esta palavra seja à toa na sua vida. Viu, seu à toa? Essa palavra não foi à toa na igreja de Laodiceia. Ela não veio sem propósito. Ela não veio sem finalidade. Ela não voltou vazia. Gente, Laodiceia não era um caso perdido. Laodiceia não foi um caso perdido. A palavra de Deus trouxe efeito. A palavra de Deus trouxe efeito. Jesus diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sê, pois, zeloso significa pratica, não somente ouça, pratica, arrepende-te. É interessante que Jesus traz esta palavra, e diferente das demais 6 igrejas, Jesus fala sobre suas qualidades, Jesus fala sobre o que eles fizeram, suas obras, que foram pessoas que evangelizaram, que se mantiveram fiéis, mas dado momento elas caíram. Jesus nem sequer, parece que ele não dá a mínima para aquilo que eles de fato representavam. Ele se torna indiferente às boas obras dos de Laodiceia, para trazer uma mensagem a esta igreja, com a finalidade de torná-los, de avivá-los, de trazer o arrependimento, devolver a vida a esta igreja, e que eles pudessem provar plenamente do ouro refinado, da vestidura, da roupa branca, e provar da visão proporcionada pelo Espírito Santo de Deus. Gente, quando Jesus fala a esta igreja, ele diz, porque ele queria que esse povo se arrependesse. No verso 20, ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Esta ideia de ceia é uma ideia de comunhão, é uma ideia de relacionamento. Só poderia ter comunhão com alguém já conhecido, com alguém que um dia já passou pela mesa de sua casa e já provou do relacionamento. Jesus estava dizendo: olha, a tua porta, se vocês quiserem que eu entre, é só abrir a porta novamente. Vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou, vocês sabem o que eu estou fazendo, vocês sabem o motivo de minhas palavras, vocês sabem. Talvez você seja uma pessoa que está aqui nesta noite me ouvindo, e o seu coração está indiferente a esta reunião. O seu coração está indiferente a este culto. Talvez você que me assiste pela internet, você que me assistirá neste vídeo, nesta pregação, o seu coração esteja indiferente com o Evangelho. Eu estou dizendo para você: arrepende-te, sê zeloso, porque Cristo está à sua porta e quer entrar no teu coração para fazer parte da tua mesa novamente. Para fazer parte da tua mesa novamente. Para fazer parte da tua mesa novamente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em
sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Eu vou desfrutar da comunhão com este meu filho, porque o meu coração nunca fechou o acesso a ele, independente dos seus pecados, dos seus erros. A minha misericórdia, o meu perdão, o meu sacrifício na cruz do Calvário te perdoa, te purifica, te limpa, te restaura. Ele traz vida. Ele traz vida. E diferente das demais igrejas, esta é a única igreja que Cristo faz uma promessa espiritual, uma promessa divina, uma promessa que não se compara com as demais promessas. Cristo, no versículo 21, ele diz para estes que estão em Laodiceia: diferente de todos, ele está dizendo: arrependam-se, voltem a viver, porque ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. No meu trono. Sabe o que é isso? Assim como o Pai, quando eu morri, quando eu entreguei a minha vida, quando eu morri, o Pai me colocou sentado no trono à sua destra. Eu estou convidando vocês igreja, vocês minha igreja, para assumirem uma posição junto comigo no meu trono. Eu dou a vocês o privilégio de se sentarem junto comigo no meu trono. Vocês são meus, mas é somente para os que vencerem, para aqueles que reconhecerem as suas obras mortas e disserem: eu quero vida, eu quero vida, eu quero vida, eu quero vida, eu preciso de vida, eu não vou mais viver indiferente, eu não vou mais viver de qualquer jeito, eu quero vida. A você que quer vida, Deus promete que você se assentará junto com Ele no seu trono, meu irmão. A você esta promessa: se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Vê a relação de amizade, vê a relação de cumplicidade. Se você der um passo, eu dou. Se você vier, eu vou. Se você insistir, eu te esforço. Se você quiser, eu estou contigo nessa. Mas se você não quiser, eu não posso fazer nada. Você é pobre, miserável, nu e cego. É interessante que a Bíblia vai nos dizer que toda correção é para boa disciplina. Hebreus capítulo de número 12, versículo 6 a 10, diz o escritor: porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todos os filhos a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, que segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão, ao Pai espiritual, e então viveremos. Pois eles,
nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor que lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Diante de toda esta admoestação, diante de toda esta exortação, e palavra dura para os de Laodiceia, percebemos que estes homens, com o passar da história, ouviram o que o Senhor estava dizendo. Porque o versículo 22 vai dizer assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Repita comigo: quem tem ouvidos, ouça. Por um instante, feche seus olhos. Ainda não encerrei. Mas se você tem ouvidos, e tem ouvido a voz do Espírito Santo, muito bem. Caso não tenha ouvido ainda a voz do Espírito Santo, Ele está falando com você hoje. Arrepende-te. Eu vou te dar um instante para você falar com Deus e dizer: Senhor, me ajuda a ouvir a tua voz. Me ajuda a ouvir a tua voz. Peça isso. Diga: Senhor, me ajuda a ouvir a tua voz. Ajuda-me a ouvir a tua voz. Ajuda-me, Senhor, a ouvir a tua voz. Ajuda-me, Senhor, a ouvir a tua voz. Ajuda-me, Senhor. E se você já está ouvindo a voz do Espírito, deixa Ele quebrantar a sua alma. Deixa Ele quebrantar o seu coração. Deixa Ele quebrantar a sua vida. Ajuda-me, Senhor. Não seja duro. Você pode se esconder de quem você quiser. Você pode se fazer difícil para quem você quiser, mas para Deus você não consegue. Ele sabe o que realmente se passa no teu coração. Não dá para se esconder de Deus. Não dá para esconder os sentimentos, os pensamentos. Não dá para esconder a verdade que está dentro de si diante de Deus. Não dá. Não seja duro. Espírito de Deus. 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 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Preste atenção em mim. Esta carta mudou a vida da igreja de Laodiceia. Essa carta, René, mudou a vida destes homens e mulheres de Laodiceia. A história vai nos dizer que estes homens receberam esta palavra, arrependeram-se, e Laodiceia se tornou uma das igrejas mais influentes da antiguidade. 100 anos depois desta carta escrita, por volta dos anos 200, segundo século depois de Cristo, Sagares, um dos bispos de Laodiceia, foi torturado, morto, porque não negava a sua fé, a fé em Cristo. Laodiceia se arrependeu a tempo. As cartas do Apocalipse são cartas que continuam vivas até os dias de hoje. E permanecerão vivas até o final da graça de Cristo. Até o final da ação da graça. Até o arrebatamento. A grande questão é: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Eu faço um convite a você nesta hora. Encerro aqui esta pregação.